Bora, internet. Beleza. Pessoal, boa tarde para vocês. Estamos iniciando aí mais uma aula de prática pedagógica, didática do ensino médio. E antes da gente falar de conteúdos, né, de aprendizagem, e eu passar mais algumas coisas para vocês, eu preciso de me organizar aqui em relação ao formato que a gente vai fazer com essas práticas pedagógicas à distância, certo? Vou dar uma notícia bem fresquinha para vocês. Ontem mesmo eu consegui dois aceites, né? 2 pessoas aceitaram o convite. Nós da licenciatura, por intermédio também, e eu sempre vou colocar a nossa atlética da licenciatura, e aí aqui eu tenho alguns representantes, a gente vai fazer uma espécie de um seminário de rodas de conversa. Vocês lembram aquelas rodas de conversa que a gente tinha lá na escola, né? Era bem bacana, que a gente convidava alguns profissionais, só que a gente vai fazer ela não com o intuito de redes sociais, não. A gente vai fazer ela dentro do Meet, de forma que a gente vai organizar um banner, um folder de convite para todos os alunos da licenciatura, e isso vai incluir também a galera da licenciatura das Ciências Biológicas, que eu também estou com eles, trabalhando com eles nas Ciências Biológicas. Então, assim, uma idealização do professor, minha. Então, é algo que a gente vai fazer dentro da nossa disciplina. Então, assim, a gente vai abordar vários assuntos com diferentes profissionais. Então, vai ser bem interessante. Uma das pessoas que aceitou, creio que vocês já conhecem, que é a Fernanda, lá da escola, que fala a respeito de inclusão, do atendimento educacional especializado, né? E uma outra pessoa, ela é doutora na área de psicologia. O nome dela é Gisele, ela é de Goiânia, trabalha no Instituto Federal, então também já aceitou. Então, assim, eu estou tentando buscar 5 pessoas para que a gente faça isso todos os dias na semana, tá? Então, a gente fazer um complexo mesmo, bem interessante, para amenizar essa questão da ausência de aulas práticas, tá? Então, de uma forma que a gente consiga, pelo menos, ter essa experiência num bate-papo, numa conversa bacana, tá bom? Eu estou vendo o D'Angelo ali. Ô, D'Angelo, boa tarde, você tá me ouvindo, né? Ô, Ederson, eu estou ouvindo, eu coloquei no mute aqui para começar a continuar trabalhando, senão você Não, tranquilo, mete bronca. Tá, qualquer coisa te chama aí. Não, beleza, então. Então, pessoal, primeira notícia é essa, vai ser super bacana essa questão desse seminário, tá? Eu sou muito atento em relação à questão de nós estarmos presentes na faculdade. A licenciatura, ela precisa de dar a cara dela. Então, eu acho que a gente precisa de ter essa personalidade dentro da faculdade, né? Às vezes a gente fica preocupado só com o depois, mas o processo acadêmico ele é muito importante. Eu acho que isso é importante, que a gente dê a cara, que a gente apareça. Olha, eu sou da licenciatura, a licenciatura tem muita coisa, tem conteúdo, tem muito tema. Eu brigo toda vez com os simpósios que tem na faculdade, né, com os cursos que tem na faculdade, que são vínculos todos para o bacharelado, né? Então, toda vez eu tenho essa briga e falo, a gente precisa de vincular alguma coisa para a licenciatura também, porque se tem cursos na área da licenciatura, a gente tem que promover isso, tá? Então, assim, isso já vai ser já no mês que vem, a gente já vai deixar isso organizado, e aí vamos divulgar e deixar organizadinho dentro das nossas aulas do Meet, beleza? Tá, segundo ponto, eu pedi para que vocês fizessem grupos. Vocês se lembram, na aula passada, eu pedi, pessoal, a gente precisa de fazer grupos e tal. Então, assim, deixa eu só pontuar aqui
eu preciso... Vocês passaram isso lá no WhatsApp, não foi? Foi, né? Vocês passaram no WhatsApp isso? Não, ainda não. Duplas, foram duplas, Gustavo, duplas. Então, assim, eu preciso só de fechar o meu quantitativo aqui de duplas, para que eu consiga também organizar um cronograma, tá certo? Então, a gente vai organizar um cronograma de atividades. Eu não posso criar um cronograma aqui igual do estágio. Eu não sei se vocês já estão vendo estágio da licenciatura, mas existe um cronograma específico lá do estágio, que é diferente da prática pedagógica. Na prática pedagógica, eu vou fazer em duplas para a gente tentar amenizar a questão burocrática, pessoal. Tem aquela montagem de portfólio, né? Tem todos aqueles documentos, enfim. Então, assim, em dupla, a dupla vai entregar um portfólio, certo? A dupla entrega um portfólio, de forma que a gente ameniza um pouco esse quantitativo de documentos, essa papelada toda nesse processo, tá certo? Nesse momento, a gente vai precisar de fazer uma organização desses grupos. Eu sei que está faltando alunos aí, eu tenho a junção aqui da turma do 4º período e do 3º período, e a turminha lá do D'Angelo, da Cíntia e do João Guilherme. Está faltando o Alisson disse que talvez não vai conseguir entrar hoje. Mas ele já tinha falado que ia fazer dupla com o D'Angelo, o Alisson, tá? Então, assim, deixa eu só anotar esses nomes para eu me organizar aqui, tá bom? Eu já vi que apareceu no meu WhatsApp aqui, a Stephanie e o Fernando. Fernando, né? Ô, Gustavo, manda lá. Não pode falar Fernando, não, né? Fernando. Fala, Fernando, como é que você tá, meu irmão? Ah, tranquilo, professor. Tô de boa. Gustavo e Cleverton. Nossa, gente, tão bom a tecnologia. Vocês estão me mandando em outro lugar. Olha lá, ó, o Dan. Dan já me mandou aqui, ó, Dan. E o Alisson. Me fugiu aqui o Calixto e... É a Hélida, é isso mesmo, Hélida? Isso aí. É, né? É nóis. Isso aí, professor. Calixto e Hélida. Quem que tá faltando? Tá faltando eu. Vê quem tá sem aí da minha turma. Felipe. Deixar o Felipe aqui no aguardo. João, Guilherme e Cíntia, era isso mesmo? É, João e Cíntia. Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. João, Guilherme e Cíntia. Quem mais está faltando? O Cleverton. Você está com alguém, Cleverton? Eu tô de dupla com o Gustavo. Você vai cantar para nós? Como é que é? Não, é porque meu microfone do fone é pai. Sai a barulho. Microfone não, hein? É, cantou, né? É Cleverton e quem? Gustavo. Uai, já anotei aqui, uai, Dirt. Quem mais está aqui? Quem está faltando, gente? O Alisson, o Dan já passou. Reis, Hã? o Marcos Reis, o Pedro Lucas. Uai, quem que é? Pois é, não, o Felipe ainda está sem dupla. Cadê o Henderson? Pois é. O Quem? Anderson acho que parou, gente. Ele parou. Esse que trancou. Tava sem Ele e condições. o Pedro Henrique também parece que trancou também. Adriana entrou aí agora. Adriana, tá precisando de formar dupla. Adriana, você que entrou aí agora? Quem que é sua dupla? Professor. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Vocês lembram que eu tinha pedido para as duplas na aula passada? Eu não assisti a aula passada, não tô Não sabendo, não. assistiu, não. Aí tem que fazer uma dupla.
Aí eu não sei Aí vê quem. aí com quem que... Calixto, Hélida, quem mais da sua turma que tá faltando? Tem aquele rapaz, tem um rapazinho lá, como é que é o nome dele, Calixto? É o Klemer. Klemer, né? Ele me Klemer. trabalha de tarde, ele não consegue entrar. O Klemer, a gente tem até uma possibilidade de mudar esse horário também. Depois eu quero falar isso com vocês. Klemer, acho que da sua turma tá faltando só o Klemer, né? É. Acho Era que é. eu, o Alan, a Hélida e o Klemer. O Alan trancou e o Klemer, ele tá na ativa, mas não consegue entrar por causa do horário. Ele trabalha de tarde. Então, vou colocar aqui Klemer e Adriana. Pode ser, Adriana, o Klemer? Pode sim, professor. E aí vocês vão conversando, né? Qualquer coisa ele pega a aula gravada também. Então, Klemer e Adriana. Tá faltando. O Pedro tinha dado um ok para ele entrar aqui, ele entrou. O Pedro ou o Marcos, não sei, do quarto período. Pedro entrou e saiu. Ele estava aqui, não estava? Tava. Tinha entrado. Pois é, foi o Marcos que falou que ia entrar um pouquinho mais tarde também, né? Lá no grupo. Ô, Felipe, eu vou deixar aqui o seu de stand-by, pode ser? Que aí na hora que eles entrarem, mas a gente já tá sabendo que tá faltando só eles, pô. Acho que pode ser, né? Beleza, então. Beleza, né? E a gente vai organizando. Ele Oi. colocou no grupo lá, Pedro e o Marcos Reis, a dupla. Ah, é Pedro e Marcos? Isso. Uma dupla maravilhosa. A dupla. Esse, vocês ficam rindo dele aí, depois ele assiste a gravação, viu? Seus malos. Ei, Fernando. Olha, eu não disse nada aí. Bem, traz água pra mim. Então, Felipe, aguenta a mão aí que já nós colocamos você aí com alguém, tá? Ou então, se não der dupla, a gente faz um trio aí, beleza? Tá. Eu tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 grupos, contando que o Felipe está sozinho. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu até brinquei um dia lá no WhatsApp do terceiro período, que era para a Hélida lembrar que eu ia mandar um recadinho, eu precisava de mandar um recadinho lá para a Hélida, tá? Então, assim, lá para a Hélida não, lá para o grupo dela, da galera do terceiro período. A minha grande preocupação nesse momento é que eu tenho aí o pessoal que está na didática do ensino médio, mas não esteve na didática do ensino fundamental. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve a galera do quarto período que também não finalizou a didática do ensino fundamental. A gente teve a interrupção e a galera do quarto período também praticamente não teve muita coisa do estágio passado. Então, assim, acaba que a gente vai ter que andar juntos. É possível, portanto, que eu coloque os 4 ou 5 alunos, são poucos alunos do terceiro período, lá no Classroom, para poder ver os conteúdos do ensino fundamental, só para a gente ter uma lógica, uma sequência de como que a gente vai funcionar no ensino médio, beleza? Uhum. Então, assim, não se assustem quando vocês receberem convite e falar assim, poxa, mas eu não estou matriculado nessa turma de ensino fundamental, não. Calma, que aí a gente vai organizar, mas sem nenhum contexto de avaliação, nem nada, tá? Turma do terceiro período. De forma que, semestre que vem, se tiver ensino fundamental, eu tenho que fazer, professor? Tem que fazer. É só para que vocês tenham uma sequência para não ficarem tão perdidos em relação a algumas coisas que a gente fala no ensino médio. Tá bom, pessoal? Então tá, olha só. Beleza, professor. Como que a gente vai fazer nesse processo todo aqui? Além dessas aulas que a gente tem ao vivo, online, eu vou fazer um cronograma, e nesse cronograma vai ser necessário que vocês produzam atividades. Nesse primeiro momento, a produção de atividade
vai ser uma atividade que a gente chama macro. Lá no treinamento, lá no bacharelado, a gente tem lá no treinamento esportivo, planejamento de treinamento, que a gente chama de macrociclo, mesociclo, microciclo. O macrociclo seria um planejamento anual, né? Seria um planejamento total, seria um planejamento de um evento. Você é contratado para ser técnico de uma equipe, você faz um planejamento daquela competição que você é contratado. Seria o macrociclo. Dentro da licenciatura, vocês vão anotando isso aí, tá, gente? Que agora eu estou vendo vocês, então sempre vão anotando essas questõezinhas assim. Vou esperar o Calixto. Beleza. Então, assim, a gente tem lá no bacharelado o macrociclo, né? São os ciclos de planejamento dentro do bacharelado. Só para vocês entenderem onde eu quero chegar, porque na licenciatura a gente não tem muita diferença na execução. A gente tem diferença nos nomes. Então, assim, se eu chegar em vocês e falar para vocês assim, pessoal, eu preciso que vocês estabeleçam um tema, né? Então eu vou dar um tema para vocês. Por exemplo, qual um tema do ensino médio que a gente trabalha? Vou dar um exemplo para vocês. Política e saúde. Política e saúde. Vejam o teor da nossa conversa no ensino médio, tá? Já agora no ensino médio é bem diferente lá do fundamental, que a gente tinha alguns temas já pré-estabelecidos, jogos e brincadeiras, esportes, danças, lutas, e agora no ensino médio a gente tem alguns temas um pouco mais soltos, mas que necessitam de uma argumentação maior por parte do professor. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uhum. A argumentação de vocês, ela tem que ser diferente, porque acaba sendo uma argumentação de mundo. Por exemplo, quando eu falo que o tema é política e saúde, vejam só a quantidade de possibilidades que a gente pode ter falando de política e saúde. Eu sempre jogo um contexto esportivo, né? Por exemplo, politicamente foi correto a construção dos estádios da Copa do Mundo, né? Questionável, né? Não estou falando nem que é certo nem que é errado, questionável. Politicamente, poderia-se, ao invés de construir estádios, construir hospitais, investir na saúde? Vejam que eu entrei num tema relacionado, né? Professor, mas e se eu quiser falar de um tema atual, por exemplo, que é o coronavírus, e a possibilidade do indivíduo que tem um bom condicionamento físico e que está trabalhando bem a sua saúde, ele ameniza, né, os sintomas do coronavírus no seu organismo. Se politicamente estivéssemos investindo mais na prevenção com pessoas em academias ao ar livre, né, enfim, políticas públicas voltadas a essa área de saúde. Entendeu aonde eu estou querendo chegar? Olha só a diferença de contexto. Mas os dois estão trabalhando política e saúde. Se eu parar aqui um pouquinho de falar e pedir para vocês, gente, pensa em algum tema política e saúde, eu tenho certeza que vai sair alguma coisa totalmente diferente do que eu falei aqui. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Lá no ensino médio, a gente tem muitos temas nesse sentido. Então, o que a gente precisa de preocupar nesse momento? Para nós nos diferenciarmos de estágio, porque vocês vão ter um estágio assim, estágio do ensino médio. Aí vocês vão perguntar assim, poxa, mas eu já fiz isso. Não, isso aqui é a prática pedagógica. Na prática pedagógica, a gente planeja os temas, faz um planejamento. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer um planejamento anual. Esse planejamento anual é como se fosse o macrociclo. É o ciclo total, é o todo. Tá? Professor,
Então, qual que é a referência que eu tenho nesse macro da licenciatura, que é o planejamento anual? O calendário letivo. É o calendário. Então, o calendário letivo, o calendário que vocês têm um pouco mais de referência, que é o acadêmico, mas a gente está falando de licenciatura, então é lá na escola. Então, o nosso calendário letivo é o nosso evento. Qual é o planejamento que vocês precisam de fazer do nosso evento? É o calendário letivo, que nos dá o quê? Que nos dá a sequência das nossas aulas do ano todo. Professor, mas e se o ano letivo fosse só de 6 meses? Assim como é lá na faculdade? Porque a organização letiva de vocês é o quê? É semestral, não é? Semestral. Então, o planejamento lá seria o quê? Semestral, né? Como nós estamos tratando de um planejamento que é diferente, que na escola ele é anual, então o nosso macro, o nosso todo, vai ser do ano inteiro. Para vocês terem uma ideia, não é tanta coisa assim. Só para vocês terem uma ideia, não é tanta coisa. Lá no ensino fundamental, a carga horária da educação física, normalmente, é de 80 aulas. 80 aulas. No ano todo, tá, gente? Dividido nos 4 bimestres. Lá no ensino fundamental. Por que 80? Porque são 2 aulas semanais. Então, anota aí para mim agora um ponto importante. No ensino médio, infelizmente, né, pessoal, nós temos somente uma aula semanal, o que nos totaliza um planejamento anual, um macro, de quantas aulas? De 40 aulas, tá? Então, pessoal, vocês vão pensar assim, poxa, mas vai ser complicado, vai ser difícil. Não, não vai. Olha só para vocês verem, tanto que é fácil da gente fazer isso aí, da gente ter em mente o que a gente vai fazer. E eu estou contando uma história para vocês, é aquela coisa, aqueles filmes que começa a história do final, tá, gente? Eu estou invertindo um pouquinho a história. Porque às vezes vocês podem estar se perguntando aí, poxa, professor, mas o que eu vou planejar? Né? Que tema que eu vou estabelecer? Eu não tenho nem ainda bagagem para poder desenvolver esses temas, então eu estou explicando para vocês lá na frente o que vocês vão fazer para depois dar esse subsídio para vocês, beleza? Tá, então, só vou dar alguns outros exemplos para vocês, olha só. Eu tenho 40 aulas para serem planejadas, o professor sabe disso, porque lá no início do ano letivo tem a semana pedagógica. Professor, mas eu posso aproveitar temas de outros, das minhas aulas do ano passado? Pode, obviamente pode. A gente não tem que ficar reinventando a roda, tá? A gente pode dar um grauzinho na roda, né? A gente pode passar aquele pneuzinho preto no pneu, né? A gente pode melhorar. É igual eu falei para vocês. Na época, a bola da vez, o tema, era os estádios da Copa do Mundo. Qual que vai ser o tema do ano que vem? Coronavírus. Né? Esse isolamento social. Prejuízos, benefícios de isolamento social, o que causou fisicamente no indivíduo, enfim. Então, só para vocês verem aonde a gente precisa de ir atualizando, né? A gente precisa de ir atualizando. Mas tem muita coisa que não, tem muita coisa que é básica, tem muita coisa que a gente consegue organizar todo ano, um tema legal, um tema diferente, uma abordagem diferente, mas com o mesmo norte. Beleza, onde eu quero chegar com vocês? Eu tenho 40 aulas. Não quer dizer que as 40 aulas são diferentes umas das outras. Vocês acham que, por exemplo, quando eu vou falar de alimentação saudável, vocês acham que em uma aula dá para falar de alimentação saudável?
Vou dar um exemplo para vocês. O que eu fiz num projeto uma vez de alimentação saudável no ensino médio. A gente demorou cerca de um mês. Um mês seria o quê? 4 aulas. 4 aulas. A gente começou falando de alimentos, depois a gente dividiu em grupos, cada grupo ficou responsável por um tipo de... um grupo ficou carboidrato, outro grupo lipídios, outro grupo proteína, outro grupo açúcares. Então, nós fizemos isso. Culminou no final da apresentação, onde os alunos fizeram um café da manhã. Aí pensem vocês, eu tenho acho que 9 turmas de manhã. Fui obrigado, né, gente, a tomar 9 cafés da manhã. Tá? Fui obrigado a isso. Achei ruim demais a conta, complicado. Daí, o grande barato da história é que a gente trabalha com adolescentes. E os adolescentes, por mais que eles entendam o que é uma alimentação saudável, eles não vão deixar de levar Coca-Cola, salgado. E assim, me apareceu muita coisa interessante, sabe? E a gente fala de coisa pública, dentro da simplicidade desses adolescentes. Então, tem muita coisa que é interessante. A gente passa raiva, mas a gente tem muita coisa legal também. Então, assim, só para dar esse foco para vocês, como que a gente pode pensar? Existem temas que não rende. Você percebe que não rende. Ali vai o quê? 2 aulas, um tema, né? Um tema vai 4 aulas, um mês trabalhando o mesmo tema. Então, é dentro dessa lógica que vai funcionar o nosso planejamento. Ou seja, a dupla, nesse primeiro momento, vai fazer para mim um planejamento anual. Um planejamento anual, tá? Professor, mas para quando? Para quando eu der o start para vocês. Eu vou startar. Eu vou fazer assim, ó, gente, pronto, vocês estão preparados para fazer o planejamento. Por enquanto, vocês só estão sabendo o que vocês vão fazer, tá? Então, professor, a gente dividiu em duplas, beleza? Cada dupla vai ter que entregar quantos portfólios no final do semestre? Um portfólio no final do semestre, tá? Se liga? Cada dupla entrega um portfólio. O que mais que essa dupla vai fazer, professor? Vão fazer todas as atividades juntos, tá? Eu vou entender como se fosse uma única pessoa. A dupla, um ajudando o outro. Em princípio, a primeira atividade que vocês vão fazer coletivamente, a dupla, vai ser o planejamento anual, tá? Beleza. O que eu não falar para vocês, obviamente, vai ser individual. Todas as atividades dentro da plataforma, quando estiver liberada para vocês, ela vai ser individual. Tudo lá é individual, gente. Lá eu não consigo fazer duplas porque a plataforma não me possibilita isso. Então, lá as atividades são individuais. Possivelmente as avaliações, vocês vão ter alguma avaliação também. Tudo vai ser individual. Mas, portfólio, entra como critério de avaliação? Sim, óbvio, né? Todas as atividades vocês vão entregar junto? Entra sim, tá? Beleza. Professor, existe um modelo de plano anual? O que eu tenho que colocar nesse plano anual? O tema da aula, o objetivo, a metodologia. Sim, pessoal, existe um modelo. É um modelo padrão? Não. É um modelo possível de ser utilizado em várias e várias escolas? Sim, é claro. Eu vou mostrar para vocês um modelo, que é um modelo básico, tá? De informações básicas, que ele tem o quê nesse modelo? O tema, obviamente, o objetivo, tá? A metodologia, e basicamente é isso. As outras informações é aquela que faz parte lá no cabeçalho, né? Quantas aulas,
quais são as datas dessas aulas, enfim, basicamente seria isso que a gente iria colocar no planejamento anual. Confesso para vocês. Metodologia, o que mais, professor? Tema, metodologia. Objetivo. E as informações básicas do cabeçalho, né? Quantidade de aulas a serem usadas, material que vai ser usado, essas coisinhas básicas. Certo? Beleza. Gente, isso é muito bom de se fazer. Porque é o norte que eu estabeleço com o planejamento. Tá? Eu tenho um norte a seguir. Eu sei que vou fazer isso em 4 aulas. Não, olha o dedinho do guarda, não pode ser coisa engessada. Eu não posso pensar em planejamento engessado. De forma que, professor, eu gastei 4 aulas com alimentação saudável. Eu posso fazer isso em 5 aulas, que às vezes não dá tempo. É isso que eu estou falando. Dá para a gente movimentar o conteúdo nisso aí. Não pensem em planejamento fechado, em planejamento engessado, porque senão não vai dar certo. Tá certo? Então a gente vai poder, depois lá na frente, vocês me perguntar. Tá, professor, eu acho que isso aqui vai acabar lá no final do ano, a gente nem conseguindo trabalhar. Aí já é uma outra aula que a gente vai trabalhar, onde a gente coloca os temas menos relevantes, mais para o final, de forma que a gente consegue, né, estabelecer muitas essas questões, tá certo? Os temas. Eu vou apresentar para vocês vários temas no decorrer das nossas aulas. E aí, igual eu falei para vocês, quando eu der o start, falar assim, gente, ok, podemos começar. Aí vocês começam o planejamento, que vai ser muito fácil de ser feito. Os temas são muito variados. Os temas, eles abordam questões da atualidade. Algumas questões, elas são tanto quanto polêmicas. Quando a gente fala de drogas, nessa faixa etária de alunos, é um tema polêmico e a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala de questões de gênero, homem, mulher, sexualidade, né, homossexual, hétero, bissexual, é um tema polêmico, porque para nós, eu posso ter aqui nesse grupo, hétero, bi, homossexual, que a gente vai tratar com muita naturalidade. Só que naquela faixa etária, na idade que eles estão, isso é tudo muito novo. Então, para alguns pode ser motivo de crítica, para alguns pode ser motivo de desafio, vergonha, entendeu? Então, assim, é um tema complicado. Quando a gente fala de questões de racismo, a gente vai ter muita polêmica, né? Questões de homem e mulher, muita polêmica. Então, isso tudo é abordado no ensino médio. É por isso que eu falo para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado e muita capacidade de argumentação para evitar conflitos. Porque a maturidade é totalmente diferente. É aquela coisa que fala besteira mesmo, vai chamar o colega de viado mesmo, vai falar que a mulher tem que lavar a casa, tem que limpar a casa. Essas piadinhas que a gente tem, que a gente escuta, mas que nos tempos atuais começa a doer o ouvido da gente, né? Porque antes, talvez ainda falava-se com naturalidade. Hoje a gente precisa de coibir esse tipo de atitude e aí vem da capacidade nossa de professor, tá certo? Entendeu, pessoal? Sim. O que seria um planejamento meso e micro? O meso, para a nossa licenciatura, seria o bimestre. Então, você tem quantos mesociclos em um planejamento da licenciatura? 4, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, tá? Professor, mas então nesse planejamento anual, eu posso fazer, por exemplo, no primeiro bimestre, como o senhor falou, política e saúde, eu posso fazer um primeiro bimestre, um mesociclo de política e saúde? Perfeito. Isso aí agora é criatividade de vocês.
a gente ainda tem uma BNCC, aquela Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, muito solta. A gente ainda está trabalhando muito solto. Então, eu posso fazer isso. Perceberam como que vai ser interessante? Então, lá no primeiro bimestre, os temas das minhas aulas, que vai totalizar, vamos jogar, né? Dividindo, como se fosse certinho. Então, as minhas 10 primeiras aulas do primeiro bimestre pode ser política e saúde, né? Lá no segundo bimestre, eu vou falar de economia e prática de exercícios. Boa tarde, professor. Ô, Marcos Reis, boa tarde. Como é que você tá, meu irmão? Cheguei agora, professor. Show de bola, mas chegou, né? Chegou chegando. Deu certo. Então, vocês podem fazer isso. Aí, a Stephanie perguntou, e o que seria o meso? Seria o seu planejamento bimestral. Então, você consegue focar em alguma, como que eu posso falar? Em algum tempo e espaço. Né? A gente precisa de focar. Qual que é o meu tempo e espaço? 365 dias. Né? É um ano. Quantos dias letivos? 200. Eu tenho 200 dias letivos, obrigatoriamente tem que ser no mínimo 200 dias letivos. Opa, agora eu tenho um tempo e espaço, 200 dias. Tá, os bimestres duram quantos dias? Mais um tempo e espaço. Você viu que eu estou afunilando o meu planejamento, tá? Então, assim, eu faço um planejamento anual, onde eu vou abordar isso. Aí eu posso fazer o mesociclo, né, o planejamento bimestral, tá? E o que seria o nosso microciclo? O microciclo seria o nosso plano de aula. Só que a gente não pode entender o plano de aula, como uma unidade. Não posso. Por que eu não posso? O microciclo não pode ser uma unidade. Porque eu não falei para vocês que, às vezes, existe um tema de uma aula que eu vou conseguir dar em 2 aulas. Né? Um tema de um plano, aliás, desculpem. O tema de um plano de aula, eu consigo... olha só, o tema de um plano de aula, eu consigo estabelecer em quantas aulas? 2? 3? Não sei. Isso quem vai me dizer é vocês, entendeu? O que eu coloco lá na alimentação saudável, eu consigo fazer a aula todinha da alimentação saudável em 50 minutos? Não. Então, eu vou gastar 3 aulas, 4 aulas. Então, esse microciclo, essa unidade da aula, ela durou quantas aulas? 3, 2. Às vezes, coincidentemente, uma aula, tá? Então, não entendam plano de aula como se fosse uma aula, tá certo? Ficou claro isso para vocês? Não entendam plano de aula como se fosse uma aula. Plano de aula é o tema que eu estou trabalhando, que pode gastar 2 aulas, 3 aulas para fazer ele, certo? E tem variação, né, professor? Tem variação. E isso em todas as categorias, tá, gente? Tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. É igual ao nosso planejamento. Se isso fosse real, eu teria quantos temas de aula? 40 temas, né? Vocês vão perceber que vocês vão falar assim para mim, professor, eu vou falar sobre alimentação saudável. Isso vai me gastar aí 4 aulas. Olha só, então em um tema, eu vou usar 4 aulas, entendeu? Então, essa seria a nossa lógica, tá? Ficou claro, então? Macro, meso, micro. Esses termos... Não vai me quebrar as pernas, não, hein? O professor falou que... Não, nós estamos na licenciatura. Esses termos a gente usa lá no bacharelado, tá bom?
lá no treinamento esportivo, tá? Quem trabalha essa disciplina, acho que é a Fernanda. Então, vocês vão ver muito isso aí. Se quiser também informações a respeito disso, é bem bacana, eu também tenho, mas lá do bacharelado. Na licenciatura, eu estou falando de quê? Plano anual, plano bimestral, planos diários, né? É só para vocês entenderem o contexto para a gente dar o prosseguimento. Ficou claro, então, pessoal? Tranquilo? Então tá, vamos nessa. Deixa eu ver o que o meu chat está falando aqui. KKKK. Professor, essa variação é questão de calendário também, né? Às vezes, por exemplo, feriado mesmo, né? Então, isso quebra um planejamento, por exemplo. Então, isso é variação muito grande. Dentro da escola não tem coisa que mais quebra o professor do que eventos. Às vezes você se planeja e aí você não planeja no planejamento anual quadrilha, por exemplo. Aí aquela aula que você ia dar do tema, você tem que tirar a turma para poder ensaiar a quadrilha. Aí te quebra as pernas. Porque por mais que seja uma importante contribuição cultural, né? Mas você tem seu planejamento. Aí você vai jogando adiante. Cara, aí você fica perdidinho. Aí você chega lá no final do ano, você olha seu planejamento e fala assim, nossa senhora, gente, tem trem demais para eu dar para esses alunos ainda e tá faltando muita coisa e tal. Então, por isso que eu falei, a gente não pode engessar. Na verdade, a gente tem que ter cartas na manga, né? Você tem que ter cartas na manga. Ah, se for possível, ótimo. Não pode faltar. A verdade é essa, não pode faltar. Tá bom? Vamos lá então, pessoal, dando uma continuidade aqui. Nosso tempo correu, hein? Deixa eu só puxar Oi, Adriana. É só uma pergunta. No caso, o macro, o meso e o micro é só para o bacharelado, quem trabalha com academia, essas coisas. No caso, para a licenciatura, é um plano anual, bimestral e... Isso. Na verdade, assim, os termos, a gente usa esses termos, né, essas nomenclaturas de macro, meso e micro, ela é mais voltada para o bacharelado, que é dentro do treinamento esportivo, né? Aquele treinamento mesmo de atleta, academia e tal. A gente pode usar esses termos na licenciatura como forma de entendimento, sim. Porque para eu explicar, eu usei esses termos com vocês. Mas, termo técnico, mais ou menos. Isso. Mas como que a gente se refere dentro de uma escola? É com esses termos? Não. Aí vocês vão ouvir o que dentro da escola? Plano anual, que na cabeça sua de profissional de educação física, o plano anual é o macro, entendeu? Plano bimestral, planejamento bimestral, então é o meso, e aí vai, entendeu? Plano de aula diário, microciclo, então essa seria a lógica, tá? Entendi. Não, entendi agora, obrigada. Pessoal, eu vou compartilhar só mais um momento aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Se vocês quiserem até tomar uma aguinha aí, só uns 2 minutinhos que eu vou abrindo aqui. Eu tenho que formatar o meu notebook, está muito lento. Até eu conseguir abrir. Eu formado. Cara, o foda é que eu não consigo parar, entendeu? Para poder formatar, tá difícil. Tô usando ele direto, aí para formatar vai uns 2 dias, né? Para você entregar o notebook para alguém para formatar. Já tá abrindo aqui. O PDF para abrir, nossa senhora, gente, é uma lentidão aqui. DJ Juninho, Portugal.
Beleza. Vamos voltar então? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ok. Estão visualizando aí, pessoal? Sim. Então, olha só, aqui eu tô com vocês agora, e aí é o nosso, a gente chama livro de cabeceira. É aquele livro que vai ficar na cabeceira da sua cama. Toda vez você precisa de abrir ele, estudar. Esse é um material que, obviamente, estará nos concursos públicos, tá? E vocês vão precisar de entender ele assim, ó, de cabo a rabo, tá? O que eu estou falando para vocês aqui é começar lá do bonitinho, comecinho. Base Nacional Comum Curricular, específico do ensino médio, tá? O que vocês precisam de entender, eu acho que é importante vocês até deixarem anotado isso, é que essa BNCC, ela, do ensino médio, ela está em construção, tá certo? Ela está em construção. Nós não temos aquela organização que nós temos lá no ensino fundamental, que vocês têm lá os temas já pré-estabelecidos, bonitinho, a gente não tem aqui ainda, tá? A gente tem uma divisão por áreas, tá? E aí é onde vocês vão precisar de compreender isso. E aí a gente precisa de compreender isso por meio de leitura. Eu vou lá no cabeçalho, no sumário, só para vocês entenderem uma questão, que aí fica até mais fácil para depois a gente buscar o entendimento dele. Então, olha só. A gente tem aqui, vocês estão conseguindo ver aí, né? Deixa eu colocar aqui no 135. Aí. Ó, vejam que a gente tem aqui algo próximo lá do ensino fundamental, tá? Eu tenho as áreas. Eu tenho na base nacional, o currículo nacional, ele é dividido em áreas. Eu tenho a área de linguagens e suas tecnologias. Eu tenho a área de linguagens, tecnologias no ensino médio, competências específicas. Aí eu tenho algumas áreas colocadas, que são as mais referência, que é a língua portuguesa, matemática. Então, olha só, eu tenho no ensino médio atualmente, fala-se muito de língua portuguesa, né? Eu tenho uma área única e exclusiva da matemática, tá? Eu tenho a área de ciências da natureza, que vai entrar biologia, acho que química entra aqui também, tá? Eu tenho a área de ciências humanas, que vai entrar o quê? Geografia, história, certo? Onde está a nossa área? Qual é a nossa área? A nossa área é a área de linguagens. Linguagens, tá, pessoal? Dentro da educação, entende-se que a educação física, ela se comunica por meio do corpo, tá? Então, o corpo em movimento é uma forma de se comunicar, é uma linguagem, é uma comunicação, tá? Eu vou lá perto das linguagens, 473, para a gente ter essa compreensão. Lá dentro de linguagens,
Linguagens. Aqui, ó. A área e suas linguagens, suas tecnologias. Eu tenho, portanto, no primeiro parágrafo, os componentes. Ó, tal, BNCC de ensino fundamental no ensino fundamental. Competências específicas, para tanto, define competências específicas e habilidades a ser exercitadas e constituídas no ensino médio, que integrem conhecimentos desses diferentes componentes curriculares. Então, vamos lá. Ó, eu tenho a arte, tá? Nesse aqui, ó. Vamos ler esse aqui primeiro. Ó, no ensino médio, a área tem a responsabilidade de propiciar oportunidades para a consolidação e ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens. Então, no ensino médio, se vocês quiserem anotar isso aí, eu tenho esses tipos de linguagem, tá? Ó, importantíssimo isso aqui. O que a gente vê de linguagens no ensino médio? Artística, corporais e verbais. Esses verbais pode ser o quê? Oral ou visual motora, como libras e escrita, tá? Por quê? Porque aí eu contemplo os alunos com deficiência auditiva, né? Os alunos com deficiência visual, que precisa de usar outros tipos de tecnologia, enfim, tá? Então, quais são as linguagens estabelecidas no ensino médio? Artística, corporal e verbal. De forma, pessoal, isso é importante vocês entenderem isso aqui, ó, no ensino médio. Essas linguagens no ensino médio, para a educação física, elas podem se comunicar. Elas podem se comunicar. Professor, então o senhor está querendo dizer que eu posso usar uma linguagem artística que tem uma ligação lá na arte, dentro da educação física? Sim, pode usar, tá? Tanto que a gente usa muito as verbais, quando a gente faz a parte da escrita. A gente está fazendo leitura, a gente está fazendo anotações, então a gente está usando a linguagem escrita, a linguagem verbal, tá bom? Então, essas três linguagens, elas se comunicam. Professor, por que o senhor está falando isso? Onde que o senhor quer chegar nisso? Presta atenção. Quando eu falei para vocês daqueles temas, lá no começo da nossa aula, que os temas, eles são muito soltos. Eles são soltos, mas dentro de um contexto, obviamente. Qual é o nosso contexto, portanto, lá no ensino médio? Quais são os temas possíveis de serem trabalhados? Eu posso trabalhar um tema voltado à linguagem artística, corporal ou verbal. Se eu estiver falando de uma linguagem corporal, por exemplo, se eu estiver falando de saúde, contemplar a saúde nos mais variados contextos possíveis que vocês imaginarem aí. Eu tenho que fazer uma ligação dessa questão de saúde com o corpo, corporeidade, movimento, tá? Eu consigo ter uma resposta dentro do meu planejamento em que o tema, ele vai ser um tema voltado para o movimento? É essa a pergunta que vocês têm que fazer. O tema da sua aula tem alguma relação com o movimento do corpo? Sim ou não? É onde vocês precisam de chegar, tá? Se eu consigo ter essa relação com essas três diferentes linguagens, perfeito. Eu entrei dentro de um currículo próprio para a gente trabalhar numa escola, tá certo? Vamos voltar lá. Aqui ele vai falar da arte, da área de arte, as mais variadas áreas de arte. Aí, pessoal, o que é que a gente tem na BNCC de educação física? Isso aqui. Professor, esse material, como é que faz para a gente ter? A hora que vocês quiserem. Então,
Só para eu ver a página aqui, para vocês. Na 475, a página, eu começo a falar de educação física, tá? Então, ó, ao experimentarem práticas da educação física, como ginástica, esporte, lutas, aí ele vai falar um pouquinho do ensino fundamental, né? Ele está falando aqui ainda do ensino fundamental, procurou, tal. Ó, essa parte importantíssima, ó. Na BNCC para o ensino médio, a abordagem integrada da cultura corporal de movimento, que eu acabei de falar para vocês. Parece que é tão complexo, mas não é, gente. Falei de movimento, falei de educação física. Então, ó, a abordagem integrada da cultura corporal de movimento na área de linguagens e suas tecnologias, na área de linguagens, tá, gente? Aprofunda e amplia o trabalho realizado no ensino fundamental. Olha o nosso problema. Ele quer que a gente aprofunde e amplie o trabalho realizado no ensino fundamental, mas ele não nos dá a receita de bolo para isso. Tá? Lá no ensino fundamental, ele dá a receita de bolo. Aqui não, aqui ele não está dando receita, não. Isso aqui, portanto, fica a nosso critério. Qual que é a abordagem, o contexto que a gente tem que ter? Que a educação física no ensino médio, ela também faz parte das linguagens, mas que a gente pode usar a linguagem artística, corporal e verbal, né? E verbal, tá certo? Criando oportunidade para que os estudantes compreendam as inter-relações entre as representações e os saberes vinculados à prática corporal. Aí vem o discurso mais bonito do mundo, né? Em diálogo, constante com o patrimônio cultural, tal. Tá? O que mais que ele fala aqui? Tratar de temas como o direito ao acesso às práticas corporais. E ele dá alguns exemplos ainda, ó. Tratar temas como direito a práticas corporais, problematização da relação dessas manifestações com a saúde e o lazer, organização autônoma e autoral no envolvimento com variedade de manifestações da cultura corporal. Por exemplo, na dança, a galera que gosta de hip hop, a galera que gosta de dança do ventre. Então, essas variedades de manifestações da cultura corporal. É isso que ele está querendo dizer. Assim, eles poderão consolidar não somente autonomia, Aí depois eu não vou ficar aqui fazendo leitura com vocês. O que eu estou querendo mostrar para vocês... Aí, descompartilhei. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que no ensino médio a gente tem um contexto, mas que a gente tem uma variedade muito grande por conta de ele não nos trazer essas informações, mesmo porque eu falei para vocês, a BNCC do ensino médio ainda não está terminada, tá? Então, a gente ainda trabalha assim, meio que solto, tá, gente? Nós temos um contexto, mas a gente ainda está meio que solto. Eu, obviamente, vou disponibilizar esse material para vocês e pedir para que vocês façam a leitura, principalmente dessa área de linguagens e suas tecnologias, para a gente entender o que a gente precisa trabalhar. Essas anotações básicas que vocês precisam de estabelecer aí, linguagens. A gente está trabalhando quais os tipos de linguagem no ensino médio. Corporal, artística e verbal. Então, a gente precisa de compreender o que são esses tipos de linguagem, para lá na frente eu propor para vocês aquele planejamento, tá? Só depois que a gente entender, que nós discutirmos, vocês fizerem a leitura desse material e falar assim, ó, professor, agora eu me sinto seguro para poder fazer o planejamento, tá? Aí sim, aí eu vou dar o start e aí vocês começam a fazer o planejamento, beleza?
A partir de agora, começam as leituras, tá, pessoal? Então, esse material eu já vou disponibilizar para vocês, tanto no WhatsApp, quanto lá no Moodle. Eu tenho a impressão que vocês vão ter um acesso mais facilitado no próprio WhatsApp, né, que toda hora vocês podem pegar o celular, fazer leitura, mas como questão de burocracia, questão também de ter também um acesso lá na plataforma Moodle, eu também vou deixar esse material. E aí eu vou pedir para que vocês já façam a leitura dessa parte de linguagens, que não é grande, é coisa pequena, para que a gente aborde isso já na próxima aula, certo? Beleza. Gente, Fechou. vocês querem tirar alguma dúvida? Vamos conversar agora? Agora eu estou com vocês aí. Professor, é só em questão mesmo vamos dizer, que o ensino médio é um método assim, mais ativo, né? Em questão assim do aluno ele poder passar seu conhecimento também, né? Que não só o professor, mas também os alunos. Então, eu acho que assim, por mais que, como você falou que o ensino médio não tem tanto assim, uma coisa pronta, né? Mas justamente vem com o ensino médio para poder, assim, sabe, ser mais ativos, ter mais construção, né? Diferentemente como é no ensino fundamental. Na verdade, assim, eu sempre falo com os alunos, eu jogo uma brincadeira assim, que o professor do ensino médio, ele é aquele pescador que tem que saber jogar a isca certa para o peixe certo. Eu sempre brinco assim. Então, assim, a gente nada mais faz do que jogar uma isca. Eu jogo uma pergunta para o Calixto, lá da primeira série do ensino médio, joguei uma pergunta para o Calixto, ele travou, ele não responde. Aí eu jogo uma isca lá no Cleverton, o Cleverton começa a falar. E aí solta, o Calixto começa a falar em cima da fala do Cleverton, que aí começa as coisas, entendeu? Então, assim, é interessante essa sua fala, porque realmente é isso. É o momento do próprio aluno ele argumentar, né? Mas, assim, para que a coisa se torne científica e que a aprendizagem seja uma aprendizagem correta, no final dessa discussão, dessa fala, aí o professor precisa de entrar, né? O professor entra, contextualiza, aborda a coisa da forma como deve ser, né? Então, isso aí realmente é verdade. E isso que você falou, Gustavo, também está lá dentro da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, tá? Onde fala do objetivo do ensino médio. Porque um dos objetivos do ensino médio é que o professor consiga causar autonomia nos alunos. Então, isso que você falou nada mais é do que você está tentando procurar que o aluno ele consiga ter autonomia das suas ideias, né, dos seus pensamentos. Então, basicamente, é isso mesmo, tá? Foi uma boa... Aquela diferença lá do protagonismo, né? Isso, aquele protagonismo juvenil, né? Valorização da cultura local, tudo isso está inserido e que a gente vai falar muito também no ensino médio. Professor, sobre o planejamento que você pediu das duplas, você vai ficar, tipo assim, você vai dando a aula e quando for o momento de começar a fazer o planejamento, você vai avisar, é isso? Sim, Eu, assim, meio que eu só joguei, assim, a tarefa que vocês vão fazer lá na frente, entendeu? Aí, tipo, por que eu estou aprendendo isso, professor? É mais ou menos essa ideia que eu tive. Por que a gente está discutindo BNCC? Por que a gente está falando de linguagens? Porque lá na frente vocês vão ter que fazer um planejamento disso aqui, entendeu? Essa é a ideia. Gente, é isso então. Mais alguma coisa, Fernando? Tudo tranquilo aí? Olha a cara do Fernando, jogador de LOL. Ô, mão da porra, moço. Tô fora do negócio de LOL, cara. Ô, gente, então vou me despedindo de vocês. Sem antes aquela foto. Que jeito que a gente tirou uma foto hoje?
Isso é uma fotinha diferente. Deixa eu me arrumar. Ixi. Ê, Fernando. Outra, prazer ter você aqui, mais uma vez. Ô, mano, desculpa aí, eu tô trabalhando aqui, passando a massa aqui, mas tô ligado. Não, tá de boa. Eu vou fazer uma cara de bonzinho hoje. Pode tirar a foto aí, gente. Cara de bonzinho. Quero ver a cara. Tirou a foto? Quem vai tirar? Espera aí, gente. É dos dois tirar de mim primeiro. Espera aí, só um pouquinho. Agora abre o vídeo de vocês aí. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Gente. Aí. Tem um Cleverton. Ô, João, abre aí. Ô, João, gente boa. Pega esse papo. Eu só não consigo ver todo mundo, né? Minha tela só aparece poucos aqui. Cadê a Hélida? Cadê você? Arruma aí pra mim rapidinho que eu tenho que tirar uma foto. Que beleza. 3, 2, 1, sorrisão no rosto. Beleza. Já tirou de mim com cara de bonzinho? Ô, gente, então é isso aí. Agradeço a todos vocês aí a participação e qualquer dúvida a gente vai conversando lá no grupo, tá bom? Valeu, gordinho! Valeu! Valeu, mais. Abraço! Valeu, professor. Um abraço. Tchau, tchau pra todo mundo aí. Alô, Tchau, vai. tchau.